Olá, a paz do Senhor. O que você vai ver neste vídeo é algo muito interessante. Um estudo que preparei com todo carinho para você, para edificar a tua vida e para te firmar aos passos de Cristo. Hoje nós vamos estudar sobre a imagem da besta. Vamos conhecer esse texto de Apocalipse, capítulo 13, verso 16 e 17. Vamos para a leitura. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Neste capítulo 13 de Apocalipse, fala de uma besta muito poderosa, que foi ferida de uma chaga mortal, e esta besta poderosa sobreviveu àquela chaga mortal. Quando você ouve a palavra besta, e apesar de haver a descrição aqui de uma fera estranha, esta é uma figura no mundo espiritual. Na terra, a besta não usa esta aparência. Ele usa uma aparência mais agradável, mais aceitável. O diabo tem seus ardis, as suas estratégias. E está profetizado que depois desta besta virá uma outra besta mais poderosa ainda, o sucessor da primeira besta. E este sucessor será mais prestigiado ainda, mais querido ainda. E ele mandará fazer uma imagem daquela primeira pessoa, daquela pessoa poderosa, a besta, que foi ferida, mas sobreviveu às feridas. E vai ser permitido por Deus que o espírito do erro, da besta, faça aquela imagem falar e produzir muitos milagres. Deus permitirá a operação do erro, porque Ele sempre avisou a humanidade, na sua palavra, qual é o certo e qual é o errado, mas a humanidade insistiu no erro. Então Deus vai permitir a operação do espírito do erro, porque a humanidade gosta do erro. E esta segunda besta que fará a imagem da primeira besta, esta segunda pessoa mais poderosa ainda, que vai ter muito prestígio, através de uma operação espiritual da maldade, porém disfarçado de bem, de uma pessoa boa, vai enganar muita gente na terra. Aqui mesmo no texto que lemos em Apocalipse capítulo 13, verso 11, nos diz: e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de cordeiro, e falava como um dragão. Viu? Tem a aparência de uma pessoa boa, de uma pessoa santa, religiosa, mas é o diabo, é o dragão. Dragão é um símbolo de Satanás. E aí o texto prossegue no verso 12, diz assim: e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada.
e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Verso 14. E engana os que habitam na terra com sinais que lhes foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada, mas vive. Aí o 15 diz: e foi-lhes concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então Deus permitirá que o sucessor da primeira besta, sendo mais poderoso, se assentando no mesmo lugar, faça uma imagem da primeira besta. E daquela imagem Deus permitirá que incorporem um espírito, uma entidade. A imagem vai ser incorporada por uma entidade maligna. E é esta entidade que, usando a imagem da besta, vai falar. E as pessoas vão adorar aquela imagem, pois terá um grande apreço sobre a pessoa que aquela imagem representa. Mas eles não verão que dentro daquela imagem está o espírito do erro incorporado ali. E qualquer pessoa que se dirigir até aquela imagem vai ter a sensação ou vai ouvir a imagem falando com ela, ou vai ter essa sensação de que a imagem está falando com ela. A pessoa vai ficar muito emocionada. Imagine você, pessoas que estão acostumadas na religiosidade, pessoas que estão acostumadas a adorar ídolos, vai dizer: a imagem falou comigo. Eu ouvi a voz desta pessoa santa. E a pessoa vai pedir milagres para aquela imagem e a imagem vai fazer tudo. Não se assuste. Tudo que a pessoa pedir, essa imagem vai fazer. Imagine você uma imagem que opera milagres e mais milagres. Ela vai fazer tudo que a pessoa pedir. Você já imaginou o furor que isso vai causar a nível mundial? Vai ser uma coqueluche, vai ser uma loucura no mundo. A imagem que faz tudo que a pessoa quer. Réplicas daquela imagem vai ser distribuída em todos os santuários e templos que usam a veneração de imagens. Pessoas terão réplicas dessas imagens em suas casas, nos cadernos escolares, em colares no pescoço, em plásticos adesivos nos seus carros, e vai ser uma loucura. Vai causar assim um estarrecimento muito grande nas pessoas, pois ficará comprovado que tudo aquilo que as pessoas pedirem para aquela imagem, a besta, a imagem vai fazer. Mas as pessoas não estarão vendo como a imagem da besta, estarão vendo como uma pessoa santa, poderosa, uma imagem milagrosa, uma imagem de Deus, algo vindo de Deus. E no final do versículo 15, olha o que nós encontramos.
está dizendo que aqueles que não adorarem a imagem da besta serão o quê? Mortos. Ora, quem não vai adorar esta imagem? Quem vai se recusar de adorar uma imagem que faz tantos milagres, rápidos e instantâneos, comprovados? Quem seria a louca ou louco que não adoraria esta imagem tão santa e tão poderosa, milagrosa? Eu, você, aqueles que conhecem a palavra de Deus, somente as pessoas que sabem que Deus não entra em contradição, porque se no passado Deus proibiu que qualquer pessoa fizesse uma imagem ou adorasse em uma imagem, essa proibição continua. Deus não mudou, Ele não muda de ideia. Êxodo capítulo 20, verso 4, 5 e 6, diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então a pessoa que conhece a palavra de Deus vai se recusar a adorar uma imagem, ainda que ela seja santa. Então todos aqueles que não adorarem a imagem da besta sofrerão uma perseguição religiosa. Eles vão dizer: como é que você tem coragem de não acreditar em uma imagem santa que faz tantos milagres? E a pessoa vai dizer: não, aquela imagem é do diabo, não é de Deus. Eles vão dizer o quê? Então, meus amigos, as pessoas matarão as outras por causa de um fanatismo religioso. Aquele que não adorar a imagem da besta será morto, e ninguém vai achar que isso é errado. Vão dizer: bem feito, era um pagão, uma herésia. Como é que pode dizer que uma imagem tão milagrosa é do diabo? Eles matarão as pessoas e ninguém vai achar que isso é crime. Agora, a pessoa que tiver aquela imagem como protetora, como ajudadora, o que ela terá? Primeiro, esta pessoa terá muitos benefícios sociais. Ela vai ter um sinal na mão direita ou na testa, que vai ser uma credencial que lhes permitirá viver em sociedade com todos os benefícios. A pessoa que não acreditar naquela santa, naquela imagem, que declarar que a sua fé é diferente, será marginalizada. Não terá sinal da besta e nem ela vai querer, pois ela sabe que aquilo não é de Deus. Porém, não terá direito de comprar, nem de vender e nem de viver em sociedade. Você lendo isso aqui, você gostaria de receber o sinal da besta?
sua testa ou na sua mão? Claro que não. Nem pensar. Estou fora. Não, eu não quero. Mas acontece que no sistema da besta, e quero que você entenda que besta, além daquela pessoa poderosa, é também o sistema que ela está criando. Só será possível viver em sociedade se tiver o sinal da besta. Se tiver aquele sinal na mão ou na testa. Sem o sinal da besta, você não poderá fazer nenhuma compra, porque o dinheiro será virtual e já está cada vez mais virtual. E a pessoa vai fazer compras com aquele sinal. Tudo, desde as coisas mais simples até as mais complexas, ela dependerá daquele sinal. Quem não tiver esse sinal não vai poder pegar o ônibus, porque não vai poder passar pela catraca, não vai poder abastecer o veículo, porque o pagamento será feito através daquele sinal. Então o que vai acontecer com essa pessoa que não tem o sinal da besta? Não vai poder alugar uma casa, não vai poder comprar um carro, não vai poder abrir uma conta, enfim, não vai poder participar do sistema que a besta já montou, que a besta criou. Então a pessoa que estiver nessa situação vai começar a passar necessidade, porque vai morar na rua, não vai poder entrar num restaurante ou lanchonete para comer nada, vai se alimentar de lixo, vai viver debaixo dos esgotos e até se escondendo. Porque se for achada, esta pessoa será imediatamente presa ou assassinada, será morta, porque vai estar uma guerra religiosa terrível. Agora, que sinal é este na mão direita ou na testa? Porque se a profecia está aqui, nem mesmo o incrédulo vai querer esse sinal. Se você mostrar essas coisas que eu estou falando aqui para uma pessoa, ela também não vai querer nenhum sinal na testa e nem na mão. Só que Satanás é muito mais inteligente do que o ser humano pode imaginar. Ele tem suas estratégias. O diabo é muito sutil e ele sabe fazer a coisa. Então, a primeira coisa que o diabo preparou foi acostumar as pessoas a adorarem ídolos, para que as pessoas não estranhem quando chegar a imagem da besta. Então, o diabo há muito tempo foi treinando as pessoas a se curvarem na frente de uma imagem, preparando esta pessoa. E as imagens hoje em dia estão cada vez mais bonitas. Elas estão mais perfeitas, mais bem elaborada artisticamente. São imagens que as pessoas olham e elas parecem vivas. E o diabo está trabalhando, aperfeiçoando isso a cada dia. Eu tenho aqui comigo, que eu peguei de um pregador, uma matéria que saiu na revista Época. E eu gostaria de compartilhar 2 parágrafos apenas, que mostra isso que eu estou te explicando. A matéria fala a respeito do trabalho artístico que está sendo feito nas imagens, para que cada vez mais as pessoas se tornem adeptos, devotas, e que não veja mal algum em adorar aquela imagem. Olha o que diz aqui no título
da reportagem. Reconstruindo a imagem de Santa Paulina. E aí vem o texto. Ela não é político em ano de eleição, mas sua imagem acaba de ser renovada antes de ser exposta à admiração pública. Madre Paulina do Coração Agonizante de Jesus, a primeira santa brasileira, já ganhou uma nova fisionomia para subir aos altares das igrejas. Antes, sua estatueta mostrava uma freira de expressão severa segurando uma Bíblia. Agora, a imagem oficial de Madre Paulina tem feição mais acolhedora. Ela aparece ao lado de uma criança adormecida que carrega um pedaço de pão. A santa olha adiante, segurando um segundo pão, à procura de outra pessoa que precise de seu auxílio. Então, esse trabalho que foi feito nessa imagem aqui, está sendo feito em todas as imagens para que cada vez mais pessoas desejem venerar e adorar as imagens. Até mesmo porque é uma imagem muito bonita para se ter em casa. E todos os dias surge uma nova imagem, surge um novo santo. E tudo isso é uma preparação de Satanás para depois aparecer a imagem da besta, que não vai ser uma imagem horrível, vai ser uma imagem muito bonita. E quem tiver acostumado a dobrar os joelhos para qualquer tipo de imagem, vai dobrar para a imagem que vai surgir. A segunda coisa que o diabo fez foi acostumar as pessoas a fazerem marcas no seu corpo. Eu vou ler aqui uma outra matéria que saiu no jornal O Estado de São Paulo, que também eu tive acesso, que nos diz assim, na verdade, o título parece oferecimento de um bom produto. Quem tem implante não precisa apresentar documentos nem cartão de consumação. Você sabe que o diabo tem causado muitas brigas em danceterias. E a polícia agora quer filmar os frequentadores para responsabilizar os briguentos. E a pessoa não vai mais precisar de dinheiro dentro da danceteria, porque ela vai poder comer e beber e ela vai pagar a conta sem dinheiro. Olha como o diabo vai dourando a pílula. Que tal sair de casa sem nem levar a carteira? A ideia é boa, mas nem todos aceitarão as condições. A danceteria em Barcelona, Espanha, está implantando chip nos braços de seus clientes, que poderão se identificar automaticamente na entrada e registrar sua consumação. Batizado de VIP, o pequeno chip dará acesso a uma área exclusiva da casa, que foi inaugurada na terça-feira, batizada de VIP. Nós estamos vivendo uma época em que o status vale mais do que a pessoa. A pessoa não vale por aquilo que ela é, ela vale por aquilo que ela demonstra ter de status. Então, foi batizado de VIP. O VIP Verchip é de vidro e tem o tamanho de um grão de arroz. Dentro dele estão todas as informações cadastrais da pessoa, inclusive saldo bancário. Segundo o diretor, o chip não machuca
e não é detectado por sensores de metal. O diretor acredita que o chip será bem aceito. Por que ele acredita que esse chip será bem aceito? Quase todo mundo hoje tem pincel, tatuagem ou um silicone. Olha como o diabo foi preparando a humanidade. O implante de silicone hoje é a operação plástica que mais consome silicone no mundo. É o recorde de todas as operações plásticas. Ao longo do tempo, o diabo criou essas vaidades para a humanidade se acostumarem a colocar coisas estranhas dentro do seu corpo. Eu já vi na televisão pessoas com tanta tatuagem que nem dá mais para ver a cor da pele. Pessoas com piercing por todo o corpo. Mas antes de continuar com a matéria, deixa eu te mostrar por que você não pode fazer tatuagem no corpo, nem marcas no teu corpo. Porque está escrito na palavra de Deus, Levítico, capítulo 19, verso 28. Diz assim: pelos mortos não dareis golpe na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. O chip foi criado pela empresa americana. É um dispositivo de identificação por radiofrequência, que tem um número único, que é lido por um scanner proprietário. O scanner emite radiação e o chip transmite um número. Então preste atenção, essa parte da matéria é escancarada. O diabo não faz mais questão de esconder, porque ele está certo que a humanidade está cega. Não importa quantos chips serão implantados, todos eles terão um número único. Volte comigo em Apocalipse, capítulo 13, versículo 17. Nos diz: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. A matéria continua dizendo: a aplicação para o chip comum, medicina, segurança e financeira. O círculo está se fechando. E Deus? O que Deus vai fazer com a pessoa que adora a imagem da besta? Apocalipse capítulo 14, verso do 9 ao 10. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal da sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então a pessoa vai ficar no impasse. Ou ela vai ser atormentada pela besta, ou vai ser atormentada por Deus. Se tiver o chip, vai ter uma vida muito boa neste mundo, mas em compensação, vai terminar no lago de fogo e enxofre. E se não tiver o chip aqui, porque não quer, porque é fiel a Deus, vai padecer na mão da besta e do anticristo e do falso profeta. Mas Deus já lançou ameaça. Quem adorar a imagem
e quem tiver a marca, vai acontecer isso. Apocalipse capítulo 16, verso 1 e 2. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz, que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. E fez-se uma grande chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Agora eu quero mostrar para você, quero lhe dar as provas de que tudo que foi falado aqui de fato vai acontecer, baseado em profecias que já aconteceram. Então você vai ver aqui as profecias que já aconteceram, profecias que estão na Bíblia, que foi cumpridas, e as profecias que estão na Bíblia, junto com essas, que ainda irão acontecer. Então, Marcos capítulo 13, verso 3, 4 e 5. Acompanhe comigo. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhes perguntaram em particular: Diz-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai para que ninguém vos engane. Mateus capítulo 10, 17 ao 23. Acautelai-vos dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Isso Jesus profetizou para os cristãos daquela época e se cumpriu fielmente. Lucas capítulo 21, 20 ao 24. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. E os que no campo, não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Então Jesus profetizou aqui e se cumpriu fielmente. Gentios quer dizer nações.
como é que está Jerusalém hoje? No poder das nações, Israel tem o domínio do território de Jerusalém, mas a própria cidade de Jerusalém tem um bairro que é árabe e é muçulmano, e outra parte de Jerusalém pertence aos judeus, e outra parte de Jerusalém pertence ao resto das nações. Cristãos do mundo inteiro se encontram em Jerusalém. Tudo que Jesus falou para a era cristã se cumpriu. No ano 70, General Tito não deixou pedra sobre pedra. Agora é para a nossa época. Mateus capítulo 24, verso do 6 ao 18. Acompanhe comigo. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e serei odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, atenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Lucas capítulo 21, verso 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então, a mensagem que deixo para você aqui neste momento é que o fim está próximo. É que precisa haver uma preparação do cristão e do não cristão. Quem é crente deve se firmar mais na presença do Senhor. Deve estar vivendo hoje como se Cristo voltasse amanhã ou a qualquer momento. Quem não é cristão, a Bíblia diz que precisa passar pelo renascimento, precisa nascer da água e do Espírito. Então você precisa aceitar Jesus como teu Salvador, para que você e eu, nós cristãos, e você que ainda não é, mas que vai tomar essa decisão a partir deste momento, possa ser arrebatado. Na volta de Jesus, a Bíblia diz que Jesus vem buscar a sua igreja lavada e remida, aqueles que receberam Jesus como seu Salvador, como seu advogado fiel, esses que estão confessos por Jesus, esses que Jesus representou na cruz do Calvário. Quem foi que Jesus representou na cruz? Todo aquele que o aceitar como seu Salvador. Esses Jesus vem buscar no arrebatamento. Jesus voltou.
a igreja subiu, começa então o reinado do anticristo na terra. Finda a dispensação da graça e volta a lei novamente. Porque se você não aceita Jesus para viver e para ser salvo pela graça, pelo sangue que Ele derramou na cruz, então aí agora é com você. Você deve derramar o seu próprio sangue aí agora para ser salvo. E olha, eu não acredito que alguém resistirá a este sofrimento, a morrer por Jesus. Irmão, Jesus já morreu por você. Aceite Jesus. Não queira morrer por Jesus. Porque se você ficar aqui no governo do anticristo, no governo da besta, você só será salvo se morrer por Jesus. Olha, se Jesus já morreu por você, por que esperar para morrer por Jesus? Ou, o que é mais provável, morrer sem Jesus? Então eu quero neste momento agradecer a você pela audiência e te pedir encarecidamente que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Deixa aqui o seu comentário que você achou para que a gente possa melhorar ainda mais daqui para frente. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.